Hoje eu tô aqui para mostrar para você 5 motivos que a sua bike tem para te odiar. Ou então, se você achar odiar a palavra muito pesada, 5 motivos para tua bike não te amar. Fala pessoal, tudo beleza aí com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. Bom, para te atualizar um pouquinho, quando você estiver vendo esse vídeo, eu vou estar no finalzinho das minhas férias. Eu tirei uns dias aí para poder dar uma relaxada, afinal faz 5 anos e pouquinho que eu trabalho sem tirar férias. Também tô tirando essas férias porque em breve vai ter mais uma turma do Game Changer. E toda vez que tem uma turma do Game Changer, tem uma semana de aulas que eu abro para vocês. E antes da gente começar, eu quero te falar que esses 5 pontos que sua bike pode não te amar, que sua bike pode te odiar ao invés de te amar, não são pontos aleatórios, são pontos que eu mesmo quebrei a cara na época que eu comecei minha vida de ciclista. São pontos que são simples de você tratar e pontos que realmente fazem alguma diferença lá na frente. Esse vídeo aqui, aliás, todo vídeo que eu faço aqui não é simplesmente para ter visualização, é para resolver problema. Então, vamos bater um papo a respeito desses caras todos aí, um pouquinho de cada vez e sempre com exemplos. O primeiro grande vilão que eu coloquei nessa lista aí, a primeira atitude errada que eu coloquei nessa lista é frenagem incorreta. E pô, com tanta coisa errada que as pessoas fazem na bicicleta, por que eu vou colocar a frenagem em primeiro lugar? Porque freio é uma coisa que ninguém presta muito atenção. E aí o que eu quero dizer com frenagem incorreta? E ó, isso daqui serve para qualquer tipo de freio, tá? Frenagem incorreta para mim é aquela que você excede temperatura, é aquela que você faz com que o material do teu freio se degrade demais, sendo que você perde eficiência ao longo da frenagem. E basicamente o que eu quero dizer com isso? Frenagens longas e sem alívio. Você vai lá, encosta no teu manete, freia, segura, aquela descida infinita, teu freio esquentando, aí começa a fazer aquele monte de barulho, daqui a pouco teu freio tá apitando e você não tirou o dedo do manete ainda. E eu tô dando um exemplo extremo, mas em frenagens curtas isso também é prejudicial. E aí eu quero te dar 3 argumentos que sustentam o porquê tua bike tá te odiando. O primeiro ponto é óbvio, é a perda de eficiência de frenagem. Você tá aquecendo todo mundo e os materiais têm uma faixa de trabalho ótima. Eu já fiz um vídeo falando sobre pastilha de freio e disco de freio, que eu vou deixar aqui e lá eu explico melhor o porquê disso. Mas entenda que todo material, na verdade a compatibilidade de materiais, então pastilha é de um material e disco de outro, a compatibilidade desses caras, eles têm uma temperatura de trabalho. Ou seja, acima dessa temperatura vai estar ruim, abaixo dessa temperatura vai estar ruim também. Dessa forma, a performance da frenagem vai lá para o chão. E aí, o segundo ponto, que é uma consequência imediata disso daí, é você começar a gastar a tua pastilha de forma demasiada, de forma prematura. Ela aquece tanto que ela começa a tirar mais material do que ela precisa, tá bom? O ponto de frenagem é muito bacana que você observe para que você não gere temperatura em excesso. E já que a gente falou de temperatura em excesso, o meu terceiro ponto é exatamente relacionado à temperatura, mas não tem nada a ver com o meu caliper de freio, minha pinça, minha pastilha, nem nada do tipo. Temperatura em excesso vai contaminando e vai tirando a propriedade do meu fluido, dentro do meu fluido hidráulico ali. E aí, o que acontece? Eu tenho contaminação de cilindro mestre. Tendo contaminação de cilindro mestre, a possibilidade desse cilindro estufar, de ficar disforme ou de perder a capacidade de frenagem é gigante. E aí quando você tem essa situação, aqui no Brasil a gente não tem essas peças para reparo e aí você literalmente matou o teu sistema de freio. Vai ter que trocar aí pelo menos o manete. E você já viu quanto custa um manete? Então, presta atenção como você está freando aí. Para pensar como é que você pode retirar calor do seu sistema de freio. Freia, diminui a velocidade, solta o freio. Recuperou de frenagem, freia de novo. Tirou a mão. Faça esses movimentos e não simplesmente freie e segure a descida toda. Tá legal? Isso vai fazer com que tua bike ame mais você. Um outro ponto que é crucial é a limpeza da bike. E eu já caí muito nessas historinhas furadas de que bike é bom que não limpe, que bike não liga para limpeza. Mais do que esteticamente, você quer cuidar de tudo aquilo que está mecanicamente exposto na tua bicicleta. Para pensar comigo, o teu sistema de transmissão é todo externo.
Você precisa garantir que aquilo esteja limpo. O teu sistema de freio também é externo. Você precisa garantir que aquilo está limpo. E não bastasse essas duas coisas, toda vez que você roda de bike, a roda da tua bicicleta, ela joga sujeira em alguns lugares, como caixa de direção, como canote de selim e também no movimento central. Todos esses pontos são passíveis de creque-creque se tiverem sujos. Meu, esquece esse lance de bike não precisa lavar, é ruim que lave bike. É importante que você entenda que lavar a bike é necessário para que você consiga prolongar a vida útil da tua bicicleta. Afinal, todo o material, areia, terra, o que tiver ali colado na tua bicicleta vai estar aumentando o atrito das partes e você vai ter sim um desgaste prematuro, principalmente com relação à transmissão da tua bicicleta. O que é importante é que lavar a bike de qualquer forma não é lavar a bike, é melhor que você não lave mesmo. Mas se você tiver critério, e você pode aprender o critério olhando esse vídeo aqui que eu também já fiz e já expliquei, inclusive todos esses 5 pontos eu tenho certeza que você conhece, mas você precisa ficar sempre alerta e a minha função é te alertar, então por isso que a gente está fazendo esse vídeo aqui. Ficou alerta com a forma de fazer a limpeza da bicicleta? Meu, você já deu um passo muito legal. Outro ponto bacana, vou fazer manutenção na bike. Lava ela primeiro. Manutenção e sujeira não combinam, tá bem? Segundo ponto que vai fazer a sua bike te amar um pouquinho mais ou deixar de te odiar, aí é cuidar da limpeza. E não é por pura estética, é por puro custo. Então duvido você adivinhar aí qual que é o terceiro motivo para tua bike te odiar. Depois da limpeza vem o quê? Qual que é o passo que todo mundo quer fazer ou que todo mundo deixa de fazer depois de lavar a bike? Exato, lubrificação de corrente. E por que que isso é um assunto muito importante? Porque aqui existe uma faixa aceitável de lubrificação, sendo aqui pouco lubrificante e aqui muito lubrificante. Mas aqui dentro tá ok. É da mesma forma quando você puxa a vareta de óleo do teu motor. Tem o mínimo e tem o máximo. Tem que estar ali no meio. Melhor que esteja no máximo. Beleza. Mas, para cá, quando eu tiro o lubrificante ou quando eu não reponho quando eu lavo a minha bicicleta, eu estrago a minha corrente. Eu acelero o desgaste da minha corrente. Vai acelerar a oxidação da tua corrente. Oxidou é a mesma coisa que ferrugem, vamos chamar assim, tá? Se tem ferrugem ali, o seu material está sendo consumido pela ferrugem. Você já viu aquele monte de tranqueira velha que você deixa na ferrugem, você puxa assim, cadê o material? Já era, foi consumido pela ferrugem. Esse é um ponto e esse é um ponto ruim. Sem falar no barulho em excesso que isso faz. Sabe quando você pedala meio com força a bicicleta faz... A cada vez que você dá a volta no pé de vela, é sinônimo de que tua corrente está com falta de lubrificante. E em segundo ponto, por que que excesso de lubrificante faria mal? Excesso de lubrificante, e vamos falar de lubrificante de verdade, cera, não óleo. Por que que a gente fala de cera? Porque óleo gruda sujeira. E aí óleo grudando sujeira, ele vai também acelerar o teu desgaste. Tá, tudo bem, eu uso cera, e qual que é o problema então de aplicar cera em excesso? Cera em excesso não seca. A parte de baixo dela está sempre meio pastosa. Se ela está sempre meio pastosa, vai grudar sujeira ali também. Então, qual que é o esquema para você fazer a lubrificação da corrente? Lava a bike, beleza, garantiu que não tem nada de sujeira ali. Pega a tua cera, uma gotinha por elo e já era. Isso aí é o suficiente para você pedalar 100, 150, 200, até 300 km, dependendo de como você tá, da situação do teu pedal aí. Lubrifica a corrente dessa forma. Ah, João, fui fazer um pedal lá, deu 300 km e agora eu vou lá e reaplico. Meu, só se você estiver fazendo um pedal contínuo. Se você tiver a possibilidade de chegar e lavar a tua relação, lava ela primeiro, bonitinho. Compra uma escova para isso ou compra aquela escovinha de roupa. Apoia ela aqui, ó, no teu cassete, pedala para trás, bonitinho, limpa todos os detalhes lá, seca e reaplica aí o seu lubrificante. É melhor do que você aplicar em cima de sujeira. Fechou? O nosso quarto item que faz a tua bike te odiar cada dia mais, e esse é um item sim que faz a bike te odiar, eu tenho certeza, é o fato de você só fazer manutenção corretiva. Meu, é o seguinte, a gente precisa contextualizar isso daí primeiro. É muito normal as pessoas simplesmente fazerem revisão ou pensar em troca de peça ou pensar em levar a bike para o mecânico ou fazer a manutenção da bike em casa quando a bike apresenta defeito. E aí o que acontece? Normalmente não vem um defeito só, vem defeitos acompanhados. E aí a pessoa quer resolver um pedaço do defeito só.
E aí fala assim, meu, ó, vou dar um exemplo. O cubo de roda, por exemplo. Você vai fazer uma revisão de um cubo traseiro. Na hora que você desmonta, você já vê que o freehub não tá legal. E aí o que você faz? Não, vamos verificar só a parte do cubo mesmo e monta porque menos é mais. Tudo bem, eu até entendo o pensamento, só não concordo. Por quê? Se o teu freehub já não tá legal, você vai abrir o cubo, fazer a manutenção do cubo e vai montar o freehub do jeito que tá, vai rodar, daqui X quilômetros o freehub vai dar pau, antes do teu cubo você vai ter que abrir tudo de novo, vai pagar 2 serviços. Então você paga 2 vezes, né, a primeira e a segunda abrida no cubo, e aí depois você ainda faz o serviço no freehub. Não faz sentido. Se você vive só tapando o buraco, não faz sentido. Você nunca vai conseguir fazer com que sua bike pare de quebrar e nunca vai conseguir planejar os seus gastos, que é o pulo do gato para quem quer reduzir custo. Um outro exemplo bacana nesse mesmo assunto é o seguinte, já falei muito que freio é bem negligenciado. E aí, normalmente as pessoas vão trocar disco e pastilha quando realmente acabou. Aí você tem um freio negligenciado, você troca disco, troca pastilha e não faz sangria. Qual é o sentido disso? Daqui a pouco você vai lá, tem um fluido de freio contaminado, arrebenta o teu cilindro mestre e você vai lá e tem que comprar tudo novo de novo. Não vale a pena você fazer o caminho da manutenção corretiva. A preventiva é muito mais barata. No dia que você virar essa chavinha na tua cabeça, você vai começar a performar melhor e o teu cartão de crédito vai ter limite maior disponível aí, porque você não vai estar gastando com bobeira. E aqui o nosso quinto e último item, eu vou falar que não acompanhar os consumíveis da tua bicicleta, você não fazer um acompanhamento de perto do que é consumível da tua bicicleta, faz com que a tua bike te odeie cada dia mais também. O primeiro passo que você pode dar em função de ter uma bike que não quebre, né? O primeiro passo da tua trajetória para você ter uma bike que não quebre, não é comprar ferramenta e começar a desmontar a bike. É você acompanhar os consumíveis da tua bike. O que faz você gastar dinheiro sem saber, sem se planejar, é você usar a bicicleta até as coisas acabarem, os consumíveis acabarem, e aí você tem que fazer uma compra, ao invés de R$100, você gasta R$1.000. Ao invés de R$50 numa pastilha, você gasta R$300 com pastilha e disco, R$400 de pastilha e disco. E eu tô sempre falando valores abaixo, porque se você tem grupos de 10, 11, 12 velocidades, o valor não é de 100 para 1.000, é de 200 para 3.000. É diferente a brincadeira, né? E se você tem freios caros, é a mesma coisa. Então, olhar os consumíveis. E o que são esses consumíveis? Pastilha de freio, sapata de freio, pneu, corrente. Tudo isso você precisa verificar a partir de agora. Conforme você vai criando referências do tipo, minha corrente durou 2.000 km, ok, a cada 2.000 km basicamente você vai trocar. Se você roda 2.000, depois você não sabe mais quanto que você pedalou mais 5.000, você matou teu grupo de transmissão. Um item de R$100, vamos supor, vira uma manutenção de R$1.000. O primeiro passo e o passo mais acertado que você pode dar para ter uma bike que não quebre é literalmente você começar aí, ó, pegar o seu papel e a caneta e anotar quando que seus consumíveis estão dando a validade deles, e mais do que isso, na hora que você tiver histórico disso, você consegue começar a prever os gastos que você vai ter. Aí você extrapola isso para 1 ano, para 2, para 6 meses, do jeito que você quiser. João, então quer dizer que se eu olhar esses 5 passos, minha bike não vai quebrar, minha performance vai aumentar e o meu custo vai reduzir? Só esses 5 passos já vão te dar aí 80% de projeção para esse caminho da bike que não quebra. Não quer dizer que sejam só esses, entendeu? Tem outros pontos, mas esses 5 motivos aqui para a bike te odiar é porque realmente faz a bike te odiar, velho. Ela fica chateada com esse tipo de tratamento, entendeu? E se a bike fica chateada, é basicamente como se você estivesse chateando o teu bolso aí, porque isso vai custar caro no final das contas. Então vamos recapitular aí rapidinho. Frenagem incorreta, falta de limpeza da bike, falta de lubrificação correta na bike, fazer o uso só de manutenções corretivas e não preventivas e não acompanhar os seus consumíveis. São 5 pontos que eu chuto aí para você, quase que com certeza, que determinam 80% do caminho que você precisa começar a percorrer para ter uma bike que não quebra, beleza? Eu espero que essas dicas fiquem bem fundamentadas aí e que você comece a colocar isso em prática agora. Coloque em prática.
Me fala depois se isso não traz resultado, tá bom? A gente se encontra numa próxima. Até já, valeu!